Capítulo 20. Um som vindo de trás chamou-lhes a atenção. De certa forma, lembrava a serpente de ferro. Um ronco cadenciado e explosivo. Lá ao longe, divisaram dois fachos de luz paralelos vindo em alta velocidade, bem mais rápidos do que a luz da serpente. Por segurança, saíram do meio da estrada e ficaram na margem, imóveis, para melhor examinar que diabo era aquilo. O som ia aumentando à medida que o par de luzes se aproximava. De repente, numa velocidade nunca antes vista pelos vampiros, um veículo metálico passou pela estrada. Em menos de 1 minuto, desapareceu na outra extremidade do tapete negro, deixando para trás apenas o vestígio de pequenas luzes avermelhadas. Percebeste que, como a serpente, nenhum cavalo puxava aquela coisa? Disse Guilherme. Manuel apenas meneou a cabeça. Antes de atacar o pobre na serpente de ferro, ele tentava me explicar como esses motores funcionam. Queimam um tipo de óleo em cilindros de ferro, e isso, não sei como, faz essas coisas tão incrivelmente velozes. Ainda não me sai da mente o espanto com que os homens olhavam para os galeões e as caravelas. Aquilo sim eram meios de transporte fabulosos. Se aqueles homens estivessem aqui, teriam um colapso mental. Os brasileiros ou são mágicos ou são inteligentes demais. Como constroem essas coisas? Retornaram à estrada de chão preto. Um capim alto cobria as margens da estrada e poucos metros para dentro transformava-se em mata densa. A lua cheia brilhava alta no céu, iluminando o caminho, não que fosse necessária aos olhos daquelas criaturas, mas emprestava à paisagem um ar mais enfeitado, mais atraente. De repente, o céu se encheu de barulho. Supuseram no primeiro instante tratar-se de um trovão, mas logo perceberam que era um som prolongado demais. Seus olhos varreram o céu até que encontraram algo se movendo em linha reta. Não era um pássaro, nem nenhuma criatura natural. Guilherme lembrou-se do inseto que cuspia luz. Era um objeto longo e pontilhado de luzes, na maior parte branca, e em alguns pontos mais abaixo, luzes vermelhas e azuis. Olha que coisa mais linda! Espantou-se acordador. Talvez devido à curiosidade pelo novo objeto celeste, não perceberam o ronco alto aproximando-se às suas costas. Quando deram conta, um transporte, também sem nenhum animal tracionando, aproximou-se lentamente, encostando ao lado dos dois deslumbrados. Manuel ainda estava com o braço estendido para o céu quando o veículo parou. Os dois retraíram-se surpreendidos pela abordagem. Um vidro lateral deslizou suavemente para baixo. Os olhos dos vampiros percorreram o transporte que era bem maior que aquele que cruzara a estrada anteriormente. Era retangular e alto, com uma belíssima estrutura toda pintada em cor prateada. Depois que o vidro desceu, puderam ver o condutor, um homem negro e de expressão amigável. E aí, pessoal, estão indo para onde? Os dois se entreolharam. Havia receio em seus olhos. Então, dependendo de para onde vocês vão, eu faço um preço camarada. Podem subir. Guilherme deu um passo em direção ao transporte prateado, mas a mão forte de Manuel agarrou seu braço. Olharam-se novamente em silêncio. Como é? Se não querem ir, falem logo. Não posso ficar aqui a noite inteira. Quero chegar a Porto Alegre antes das 10. Este carro... Rio, corrigiu o homem. Hã? Perguntou Manuel. O nome deste carro é Rio. Esse Rio, ele é feito de prata? Português, mas tu é burro mesmo, hein? Tá me achando com cara de Bill Gates? Lá vou eu ter carro de prata, homem. É só a pintura que parece prata, explicou o condutor, que desceu do carro e bateu a porta do seu lado. O homem caminhou na frente do carro, deixando-se iluminar pelos poderosos faróis. Veio até os dois vampiros e parou um instante, quando pôs os olhos em cima deles. Como eram estranhos! Não havia percebido que eram tão pálidos. Abriu a porta lateral de seu furgão, dando passagem aos andarilhos. Podem subir, gajos. Os dois portugueses estavam tão aparvalhados com a expectativa de experimentar mais um meio de transporte que nem deram bola às chacotas do condutor. O homem fechou a porta deslizante, trancando-os lá dentro. Deu a volta novamente pela frente do carro, retornando a seu posto. Deu partida no furgão e retornou à estrada. Feito de prata, essa é boa! Ha! Riu o motorista. Assim que o carro tremeu e partiu, os vampiros começaram a experimentar a sensação do movimento motorizado.
Certamente, aquele carro usava um motor a explosões. Afinal, como na serpente de ferro, podiam ouvir as explosões cadenciadas acontecendo. É verdade que aquele tal de rio era bem mais sutil do que a barulhenta serpente de ferro. Deslizava pela estrada negra suavemente. Para perceber as explosões do tal motor, era necessário prestar muita atenção. Era quase silencioso. O painel de comandos era muito mais simples e reduzido, mas muito mais atraente. Que seriam todos aqueles indicadores iluminados? Para onde vocês estão indo? Disse o homem. Manuel lembrou-se da placa. Estamos indo para Porto Alegre. Ótimo, estou indo para lá também. Faço um preço camarada para os dois. Qual é a moeda dessa província portuguesa? Aqui não é província, não. Por onde vocês andaram nesses últimos anos? Viajando? No mar, murmurou o acordador. Aqui o que vale é o real. Real? Sim, a moeda chama-se real. Tu tens algum real? Perguntou o acordador a Guilherme. O companheiro negou com um aceno de cabeça. Não temos nenhum real, ó condutor. Mas temos esta coisa aqui. Manuel estendeu ao homem o aparelho de som. Isso aqui é um Sony, vale muito mais do que eu estou cobrando. Ora, é só o que temos para barganhar. O motorista apanhou o aparelho portátil e o examinou. Parecia estar funcionando bem. Tá legal. A gente vê o que se faz com isso aqui. Vocês são turistas mesmo? Os dois entreolharam-se novamente. Depois assentiram. Bem, agora são 8:55. Vou pisar nessa boneca pra gente chegar rapidinho. Como tu sabes a hora? Ué, tem um relógio aqui no painel, vê? Respondeu, apontando para um pequeno mostrador iluminado. O homem acelerou o veículo até atingir 150 km por hora, espantando os vampiros com sua percepção sobrenatural. 40 minutos depois, a estrada encheu-se daqueles veículos autônomos. Graças a Donato, o condutor negro, ficaram conhecendo alguns deles, suas vantagens e sua incrível capacidade. E eram tantas cores: pratas, vermelhos metalizados, pretos, azuis cintilantes, brancos perolados. Eram lindos. Deviam aprender a conduzi-los. Deveria ser uma sensação e tanto. Já as luzes perdidas na escuridão à margem da estrada, que muito lembravam algumas de suas antigas andanças pelas vias barrentas do norte de sua terra, certamente se deviam à aglomeração das casas nas pequenas vilas. Mas as luzes ganharam mais destaque quando começaram a aparecer aos milhares, por quilômetros ininterruptos. Era algo impressionante aos dois viajantes. Donato abandonou a estrada, entrando numa via um pouco mais estreita que logo ficou cercada de casas coladas umas às outras. A Rio foi cercada por outros carros automotores cheios de gente alegre. Com mais 5 minutos, chegaram a ruas cercadas por torres altas, tão altas quanto as torres das igrejas católicas, algumas ainda maiores. Havia luz elétrica jorrando de todos os lados. Das fachadas comerciais, de dentro das casas, de dentro das torres, de postes cinza e altíssimos, a cidade era toda iluminada. Não havia razão para temer a noite. As pessoas transitavam aos montes, caminhando apressadas por ruas compridas. Ah, que terra estranha era aquela! Donato encostou a Rio, sem dar muita atenção às expressões embasbacadas dos dois passageiros. Bom, colegas, é aqui que vocês ficam. Donato desceu do carro e dirigiu-se à porta lateral para abri-la e deixá-los descer. Guilherme desceu primeiro. Manuel seguiu-o, igualmente espantado com a luminosidade e efervescência da cidade de Porto Alegre. Quanta gente andando à noite! Ali, naquela terra, a noite não era uma razão de temor. Ninguém selava as portas contra os vampiros. Nenhum humano carregava uma réstia de alhos. Ninguém se importava com eles. Nenhum deles conhecia os sinais. Olhem, vou dar um troco por esse aparelho de som. Eu sou assim mesmo. Não gosto de tirar vantagem de turista, de ninguém, na verdade. Vocês estão sem dinheiro. Vão precisar. Ele é um dos bons. Minha filha estava me torrando o saco atrás de um desses. Tomem, são R$50. Com isso vocês jantam, tomam umas servas e ainda sobra para o almoço de amanhã, disse o condutor, estendendo um maço de papéis amassados. Manuel tomou-o na mão esquerda. Agradecemos pela carona, Sr. Donato. Que o bom Deus continue contigo e guie para caminhos diferentes de demônios feito nós dois, desejou o homem mais baixo. Ah, ele sempre me guia, meu filho, sempre me guia. Mas gente estranha que nem tu e ele tem aos montes. Não tem jeito de não cruzar nesses caminhos, não. Donato voltou para dentro da van e deu partida no motor. Onde eu acho gente feito nós?
perguntou o cabeludo. Vixe, é o que mais tem. Basta andar por essas ruas que vocês vão encontrar com certeza. A van começou a deslocar-se suavemente, indo parar um pouco mais adiante. Guilherme e Manuel começaram a caminhar sobre um calçamento firme e de cor cinza, parecido com o que haviam encontrado em algumas ruelas de amarração. Perceberam que dezenas de carros cruzaram a frente do veículo do Sr. Donato, mas perceberam também que, mesmo quando o trânsito de seges autônomas cessou, o homem continuou estacionado. Passou a andar quando um aparelho luminoso aparentemente suspenso no ar adquiriu uma luz elétrica de cor verde. Certamente seria um sinal a que todos os condutores deveriam obedecer. Deduziram que havia um código para que se conduzisse aqueles veículos fantásticos com a máxima segurança. Inverno fechou os olhos. Parou por quase 1 minuto até decidir por onde deveriam seguir. A presença dos irmãos agora vinha do leste, com o que Manuel também concordou. Foram obrigados a seguir por uma rua menos agitada, mas não menos atraente. Seus olhos encontraram centenas de coisas para as quais não tinham respostas. Como era interessante aquele novo mundo! Quantas coisas novas o homem não havia descoberto! Quantas terras novas não existiriam! Quase não chamavam a atenção. Em comparação aos brasileiros, suas roupas eram simples e discretas. Garotas andavam quase nuas, despertando o olhar libidinoso de alguns homens e, para a surpresa dos lusitanos, também de algumas mulheres. Usar aqueles trajes sumários chegaria a ser motivo de enforcamento por crime de perversão em sua terra natal. Ah, que saudade da selvageria da terra lusa! Poucas vezes alguém parava e perdia alguns segundos observando aqueles dois de sobretudo preto. Uns percebiam a pele pálida e o olhar feroz. Outros, mais sensíveis, chegavam a sentir um calafrio ao cruzar o caminho. Alguns percebiam o ar gelar próximo à dupla. Alguns poucos, é verdade, sentiam medo. Caminharam a passos rápidos por mais 2 horas. Um mostrador eletrônico em cima de um poste, bem no meio da rua, como na Rio de Donato, indicava a hora. Era 00:20. Logo após o poste, começava um extenso muro azul com 3 metros de altura. A partir dali a rua ficava escura, pois era onde cessava a iluminação elétrica. A rua escura estaria deserta, não fossem os homens vestidos de verde-oliva que avistaram mais à frente. Pouco antes de entrarem na rua, a sensação indicava os amigos posicionados bem ao norte, mas assim que entraram, começou um deslocamento para nordeste. Manuel leu o escrito em uma placa no muro: Universidade Soares de Porto Alegre. Ora, pois, isto aqui é um liceu, comentou o vampiro com sua patente voz baixa. Pois então, está resolvido. Resolvido o quê, ó Guilherme? Este seria o lugar perfeito para se trazer o desconhecido. Uma escola procuraria estudar nossa natureza. Isso nunca vai ser diferente. Guilherme parou de andar. Fica você também, meu amigo, antes que aqueles soldados nos vejam. Manuel obedeceu. Quanto mais andamos paralelos a este muro, mais ao leste nos é indicado o caminho. Certamente estão além muros. Devemos transpô-lo agora? Não. Primeiro vamos climatizar nosso ambiente. Vamos trazer medo a Porto Alegre. Vou dar à noite a minha notável assinatura. Inverno cruzou os braços e encostou-se ainda mais ao muro, quase desaparecendo na escuridão. Os soldados ainda não os haviam visto, estavam incógnitos, e por enquanto era assim que o vampiro queria a situação. Concentrou-se e invocou seu poder. O presente do próprio diabo. Manuel também se encostou no muro. Que o amigo congelasse a noite. Que o amigo providenciasse o cenário mais digno ao retorno dos irmãos à noite escura. E que fosse agora. Os soldados designados para a sentinela da USPA, por ordem expressa de Brites, estavam proibidos de permitir a entrada de qualquer pessoa após as 18 horas. Para entrar no Departamento de História e Biologia da Universidade, agora eram necessários passes ultra especiais. Esta era a segunda noite que aquele batalhão ficava encarregado da vigília noturna. Haviam recebido armas de grosso calibre e livre arbítrio para conter qualquer insistente. Foram feitos 2 retratos por computador dos possíveis invasores. De acordo com as descrições do QG, eram de nacionalidade portuguesa, um alto com quase 1,90 m e o outro baixo medindo 1,65 m. No caso de contato positivo com as 2 criaturas, deveriam contatar as operações especiais e chamar Brites imediatamente. Ao menor indício de problemas, a ordem era abrir fogo e detê-los a qualquer preço.
A pedido do professor de História Del Vecchio e de Brites, um segundo batalhão havia se destacado para o interior do prédio de biologia, onde 4 cadáveres sinistros deveriam permanecer sob custódia ininterrupta. A primeira noite passara sem problemas. Abordaram apenas um grupo de transeuntes embriagados que criou confusão com um grupo de evangélicos ao se cruzarem próximo ao portão principal da USPA. Mas aquilo fora apenas algo para quebrar a monotonia. A segunda noite corria sem surpresas também. O sargento no comando, Galeano, imaginava que a noite seria serena e entediante como a noite passada. Fora os andarilhos esporádicos, o comando pedia também uma apreciação do tempo. Caso a temperatura indicasse viradas bruscas, deveriam comunicar ao comando. A noite começara fria, mas 2 horas atrás era possível sentir até mesmo um mormaço. Nada de alarmante. Agora voltava a esfriar. E dessa vez a mudança foi um pouco mais repentina. Galeano sentiu um frio tétrico se alastrar pela noite. Seu braço arrepiou e o vento apertou, ficando tudo mais gelado. Os soldados olhavam com uma interrogação no semblante. Que raio seria aquilo? Aquele frio não era natural. Galeano apanhou o rádio e chamou o comando. Oê, aqui é a Sentinela 1. Prossiga, Sentinela 1, respondeu uma voz sonolenta vinda do Comando de Operações Especiais. Oê, pode me passar as leituras térmicas do nosso posto? 1 segundo, Sentinela 1. Passaram-se 2 minutos sem nenhuma resposta. O vento começou a assobiar. O frio tornava-se mais e mais intenso. Os soldados foram obrigados a recorrer aos abrigos de nylon com tons verdes e amarronzados, pretendendo camuflagem. Oê, está copiando? Câmbio. Só mais um momento, Sentinela 1. Está esfriando demais aqui, precisamos de sua orientação. Fizemos contato visual com supostos inimigos? Negativo, OE. Dentro do recomendado, estranhamos apenas a queda brusca de temperatura. As leituras indicam variação térmica anormal. Adotem o procedimento 45. Vou acionar reforços de vigilância. O Sabiá chegará na Soares de Porto Alegre em 25 minutos. Para sua maior segurança, passamos a operar com o procedimento 6º, 7º de monitoração. Reportagem a cada minuto e envio de nova tropa? Positivo, Sentinela 1. Olhos atentos e boa sorte. TKS. Galeano vestiu o blusão de nylon também. Ordenou aos soldados que mantivessem seus rifles prontos para disparar e que não poupassem balas. Nenhum português de meia tigela iria dar problema em seu plantão. Sentinela 2, atenção, Sentinela 2. Agora Galeano ouvia a comunicação de operações especiais com o comandante dos sentinelas no prédio da biologia. Sentinela 2 copiando. Estão a par do procedimento 45, está vigorando. Se o Sentinela 1 cair, estejam preparados. De vocês nada deve passar. Além de vocês, nada vai sobreviver. Positivo, OE. O grupo já está ativo. Boa sorte, Sentinela 2. Obrigado. Dentro do prédio do Departamento de Biologia, a equipe coordenada pelo tenente Lacerda preparava-se para o possível confronto com os adversários sobrenaturais. Somente aquele grupo havia recebido toda a informação pertinente ao caso. Sabiam que lidavam com criaturas de natureza desconhecida responsáveis pela morte de quase 100 soldados. Assassinos impiedosos que, de alguma forma, congelavam o ar e transformavam os pulmões em pedras de gelo. Homens que sugavam sangue para propósitos desconhecidos. Certamente, eram criaturas do mal. Lacerda ordenou a seus homens que vestissem os trajes especiais, os quais os assemelhavam a personagens de filmes de ficção científica. Pareciam astronautas prontos para caminhar sobre a superfície de um planeta nunca visitado. Roupas espessas e que pareciam pesadas. Tiveram pouco tempo para treinar com a nova vestimenta, que apesar de várias camadas de tecido especial, era leve e confortável. O desconforto era provocado pela falta de costume e pela perda da agilidade para utilizarem os rifles de repetição graças às luvas grossas. Isso não era nada bom. Sabiam que, na hora do confronto, precisariam de toda a agilidade possível. Colocaram os capacetes deixando as viseiras levantadas, aguardando o momento certo para fechá-las e passar a respirar o ar misturado dos tanques presos às costas. Aquilo certamente também causaria alguma estranheza, reafirmando mais do que nunca o aspecto astronáutico do pelotão. Agora sim, é hora de caminhar até nossos irmãos. Então pulemos o muro aqui. Assim os bestas continuam sem nos ver. Ora, pois, que coisa mais deselegante. Se nos esperam pela porta frontal, por que haveríamos de decepcioná-los?
Tu não mudas nada mesmo, hein, ó Guilherme? Vê, carregam mosquetes. Para passar, tu terás de enfrentá-los. Provavelmente hás de matá-los. Queres continuar nossa discussão inacabada, queres? A qualquer hora. Vem com tua fúria a qualquer hora. Enfrentou o acordador. Ora, pois, temos coisas mais importantes para tratar agora. Eu vou pela porta da frente. Agora tu, se és maricota, salta lá o muro e arrasta-te por onde quiseres. Não vou sujar esta roupa novíssima, que ainda está cheirosa e limpa, disse Inverno, começando a andar e dando as costas ao amigo. Ofensas, sempre as ofensas. Que queres de mim com esses xingamentos? Tu é que és maricas. Vamos aos nossos amigos, sim, como quiseres. Mas antes de o sol raiar, te prometo que findamos nossa contenda, irmão lusitano. Inverno pareceu não ouvir a ameaça de Manuel. Estava concentrado nos soldados. Quando os humanos o percebessem, provavelmente seria tarde demais para suas pobres vidas. Acordador sentiu um ódio crescente queimando o corpo. Queria arrancar a cabeça de Guilherme naquele exato momento. Mas sabia aguardar, e aguardaria o testemunho dos outros. Certamente, apesar da confusão, nenhum deles se intrometeria. Sabiam como era Inverno. Sabiam o destino que ele merecia. Sim, arrancaria sua cabeça como fizera Tobia. Mas não cometeria o mesmo erro, e findaria com sua existência naquela mesma noite, naquele mesmo dia. Saltou o muro coberto de trepadeiras. Lá no topo, suas mãos foram maculadas por ferro enferrujado. Uma espécie de arame trançado recobria o topo do muro. As pontas afiadas fincaram em sua carne. Não sentiu dor, apenas raiva. Saltou para o outro lado, tomando cuidado com o tecido de sua roupa nova. Galiano acabara de responder à terceira monitoração. A temperatura continuava caindo, mas até aquele momento prosseguiam sem novidade, até que um grito chamou sua atenção. Sargento! Gritou o soldado. Galiano virou-se e logo viu o motivo do chamado. Um homem com sobretudo preto esvoaçante caminhava apressado rente ao muro. Poderia ser um pedestre comum. Poderia ser alguém ali por acaso. Mas os olhos brilhantes daquele homem pareciam um par de faróis anunciando. Eu sou quem tu procuras. Eu sou o inimigo. Galiano apanhou um megafone. Ei, você! Pare e identifique-se. O homem, com uma expressão de espanto, parou por um segundo, mas logo voltou a caminhar, retomando seu ritmo. Galiano, nervosamente, deixou cair o megafone e empunhou o rifle. Seus homens o imitaram. Se aquele sujeito fosse o inimigo aguardado, seria exterminado. Que chance teria ele contra 7 homens armados com rifles, granadas e pistolas automáticas? Nenhuma. Pare, identifique-se! Gritou o soldado mais uma vez. O homem vestido de negro parou. Finalmente obedeceu. Ficou parado, assustadoramente parado. O vento gélido cortava a rua, provocando um zumbido constante. Galiano sentia o rosto congelar. O homem estava a pouco menos de 15 metros. Tinha ele na mira. Precisaria de apenas um disparo para atravessar-lhe o cérebro. Sabia que seus 6 soldados também o mantinham sob mira precisa. E todos eram exímios atiradores. Tinham sido escolhidos a dedo. Nenhum perderia sequer uma bala. O tempo parecia congelado como o ar. Suas narinas expeliam 2 tufos de névoa espessa a cada respirada nervosa. O metal de seu rifle começava a grudar na pele do rosto, tamanho o frio que se abatera naquele momento. O ar começava a ficar irrespirável para seus pulmões sensíveis e desacostumados a variações tão repentinas de temperatura. Porto Alegre tinha a noite fria, mas não daquele jeito. Ainda mais em pleno verão. Podia jurar que o maldito homem de negro estava sorrindo. Logo teve certeza, quando aquele sorriso esquisito se transformou numa risada audível e ininterrupta. O frio aumentou ainda mais. Já não podia conter a tremedeira involuntária. Precisou afastar o dedo do gatilho para não disparar precipitadamente. Havia alguma coisa errada. Não poderia estar tão frio, não assim tão rápido. Alguma coisa insana se pronunciava. Nenhum homem que conhecia, militar ou não, pleno das faculdades mentais, conseguiria rir com 7 fuzis apontados para sua testa. Se aquele infeliz continuasse, iria terminar de rir no inferno. Identifique-se, este é o nosso último aviso, gritou o sargento, com a voz modificada pelo frio que fazia seus dentes baterem. O homem parou de rir. Pois, sim, ó bravos soldados, já que permaneceis tão valentes em vossas posições, tendes a honra de saber meu nome antes da morte.
Todos eles soltavam o ar congelante pela boca, criando extensas nuvens de vapor. Guilherme parou de falar e deu mais um passo à frente. Um dos soldados disparou, acertando-o no meio do peito com precisão. O homem de negro não tombou. Levou a mão ao peito com uma expressão de dor no rosto. Arqueou as costas e depois cravou um joelho no chão. Os soldados mantinham os olhos nervosamente concentrados na criatura. Como um homem com um tiro no coração ainda conseguia estar de pé. Estavam tão aturdidos que mal notaram o ar encher-se de flocos brancos que começaram a cobrir o chão. O homem levantou-se ainda com a mão no peito, e antes que os soldados tentassem novos disparos, começou a falar. Ora, pois, que pressa é essa? Já que vós sois tão curiosos, digo o meu nome agora. Guilherme retirou a mão do peito. Voltou a exibir o sorriso assombrado, revelando aos descrentes soldados que em seu corpo não havia ferimento. Não havia dor, nem havia morte. Meu nome é Inverno. Galiano não acreditava naquilo que seus olhos viam. Um homem que recebera um tiro certeiro no peito, muito provavelmente no coração, estava ali, de pé, zombando de suas caras. Iria detê-lo, nem que para isso tivesse que descarregar o fuzil inteiro no meio dos olhos daquela assombração. Mas antes que puxasse o gatilho, ouviu um agudo grito de dor bem ao seu lado. Um dos soldados era erguido do chão com uma espécie de estaca atravessada no peito, fazendo o sangue verter em cima daqueles flocos brancos que forravam o calçamento. O ataque fora tão repentino que todos se viraram imediatamente na direção do companheiro. Atrás dele, o assassino, um homenzinho atarracado, igualmente coberto por um sobretudo preto, sustentava a estaca e içava o corpo do soldado que tremelicava na ponta da haste. Por reflexo, um dos soldados abriu fogo, sem fazer mira, trazendo o cano do rifle da esquerda para a direita. Antes de atingir o atacante, um dos disparos fez o sargento cair contra o muro. Depois, as balas da arma perfuraram o inesperado baixinho, fazendo-o largar a haste metálica e ir ao chão, impactando primeiro contra o muro. Antes de o soldado atrapalhado acertar o sargento, os outros 4 soldados, logo após o susto com o grito derradeiro do companheiro, ainda desorientados, voltaram a mirar contra o primeiro intruso. Mas que surpresa! O homem não estava mais lá. Ouviram os disparos do companheiro descontrolado e logo se voltaram tentando encontrar o primeiro homem. O soldado que estava à direita foi quem o viu primeiro. Abriu fogo com o rifle mais por desespero do que por outra coisa. Afinal, o homem estava tão próximo a ele que a ponta do rifle o ultrapassava uns 10 centímetros, não oferecendo assim perigo algum. O soldado tentou abaixar a arma, mas a mão veloz do atacante o deteve, segurando o fuzil pelo cano e com a outra mão golpeando-o com um soco potente bem no meio do rosto. O soldado não resistiu ao golpe e caiu desacordado, com o nariz destroçado pelo punho maciço de Guilherme. Após derrubar o primeiro soldado, Inverno partiu para cima do segundo, que estava de costas, procurando. Agarrou-o pelas orelhas e, antes que o infeliz esboçasse reação, quebrou-lhe o pescoço com um movimento rápido e brusco. Um soldado caminhava em direção a acordador, que permanecia imóvel no chão. Os outros 2 acabavam de descobri-lo e erguiam suas armas velozmente. Guilherme precisou utilizar sua velocidade vampírica para escapar da investida dos soldados. Antes que pudessem disparar, ele se transformou em um vulto negro, posicionando-se entre os 2. Estavam tão espantados que não esboçaram reação alguma. Já haviam enviado ao cérebro a ordem de disparar, onde haviam visto o sujeito anteriormente. Quando começaram a girar os rifles para a nova posição, perceberam que não havia mais tempo. Guilherme desferiu simultaneamente um soco na boca do estômago de cada um, com tamanha violência, que ambos tombaram quase instantaneamente. Enrolaram-se no chão como 2 fetos. Seus rostos raspavam contra a neve e, em poucos segundos, expeliam sangue pela boca. O cheiro daquele sangue fresco chegou às narinas de Guilherme tão agradável quanto o perfume de camélia. Estava satisfeito de sangue, mas lembrou-se de que aquela era a matéria-prima para o trabalho que estava para executar. Abaixou-se e começou a sorver o precioso líquido direto da boca de um dos soldados agonizantes. O soldado que restava se aproximou do homem que alvejara repetidamente com o seu fuzil. Estava caído, com o rosto voltado para baixo, aparentemente morto. Caminhava em passos cuidadosos. O outro invasor, depois de tantos disparos que seus ouvidos captaram, deveria jazer no chão coberto de gelo, igualmente aquele baixinho. Mais disparos vindos às suas costas. Virou-se rapidamente, a tempo de assistir seus amigos tombarem ao mesmo tempo,
golpeados na altura do estômago, deixando de pé, com um sorriso vitorioso, o estranho andarilho de sobretudo esvoaçante. Ergueu o fuzil. Aquele sujeito iria perder o sorriso glorioso assim que sentisse as balas de sua arma. Preparava a mira sem perceber uma sombra negra levantar-se às suas costas. Antes que seus dedos acionassem o gatilho, sentiu mãos poderosas agarrando-o pelo nervo do ombro, causando-lhe dor insuportável e fazendo-o largar a arma enquanto era arrastado. Foi virado e obrigado a encarar seu agressor. O homem que julgava morto estava ali, de pé. Antes de esboçar qualquer reação, foi arremessado ao ar espatifando-se do outro lado do muro, soltando um grito apavorado enquanto cruzava o céu, subindo mais de 10 metros. Tentou levantar-se, mas logo tudo enegreceu, submergindo na inconsciência. Manuel e Guilherme caminharam lentamente para dentro dos muros da USPA, cruzando com calma os portões duplos. Estavam felizes. Ainda eram assassinos perfeitos. E breve, muito breve, os irmãos estariam juntos novamente. Do lado de fora, antes de morrer, Galeano fitava o céu. A central de operações especiais chamava insistentemente pelo rádio. Galeano não conseguia responder, avisar que as coisas não haviam dado certo. Que tipo de criaturas eram aquelas que os atacaram? Que espécie de gente suga sangue? Sua respiração se reduzia lentamente e era agora quase inexistente. Por alguma razão alheia, seu pulmão teimava em não continuar a cooperar. Resistia à vontade do dono. Ora inspirava, ora não conseguia. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Sabia que a boneca comprada de presente para a filhinha ficaria esquecida no armário militar. Não veria mais sua princesa. Lembrou-se de seu nascimento, 3 semanas atrás. Uma lágrima rolou e se congelou antes de cair de seu rosto. Hoje não a beijaria antes de dormir. Seus olhos vacilaram. A visão sumiu e voltou. Nada em seu corpo obedecia. Nem os pulmões, nem o coração, nada. Os flocos brancos caíam sobre sua face, cobrindo-a quase completamente. Percebeu que eram flocos de neve. Como eram lindos. Havia tempos não via neve. Só agora se dera conta de como era suave. Um dia passearia de mãos dadas com a pequena Natasha na neve branca. Um deserto de neve formou-se em sua mente, e esta foi a última imagem que povoou seu cérebro. Ele e sua filha, caminhando juntos num deserto branco. Os 2 vampiros encontraram uma placa. Se caminhassem para a esquerda, encontrariam o departamento de História. Para a direita, o departamento de Biologia. Não precisavam de placa alguma para encontrar seus irmãos. Bastava seguir o instinto. E o instinto levou-os em direção ao prédio do departamento de Biologia. Sentinela 2 chamando o Sentinela 1, reporte. O rádio continuava mudo. Sentinela 2 chamando o Sentinela 1, reporte, insistiu o soldado. Continuamos sem resposta, senhor, avisou um outro. Lacerda assentiu. Tinha um ar grave estampado no rosto. Sabia que o inimigo estava a caminho. Chequem a munição e preparem-se para a ação, rapazes. Vocês treinaram para isso. Hoje vão descobrir se aquele A no exame vale para alguma bosta. OE chamando o Sentinela 2, reportem. Área 100% segura. Pessoal aguardando, sem novidades, respondeu o soldado encarregado no rádio. O tenente checou sua arma. Sabia que iam lidar com criaturas anormais. Preparou o rifle com munição explosiva. Se não conseguisse matá-los com aquilo, nada conseguiria. Fazia quase 1 minuto que haviam perdido contato com o pelotão externo, o grupo Sentinela 1. Sabia que o modo de operação não falharia. Haviam mantido na área o menor contingente possível. Temiam, de alguma forma, inibir a iniciativa do estranho inimigo. Em menos de 5 minutos, aquele lugar estaria fervendo de soldados. Juliano, faça a varredura de segurança eletrônica. Já fiz, faça outra, ordenou Lacerda impaciente. O soldado, sentado a uma mesa metálica, voltou a teclar em um laptop de última geração. O pequeno computador estava conectado à rede de segurança eletrônica que permitia monitorar todas as salas quase instantaneamente, sem ter de sair dali. Quando os intrusos entrassem, seriam pegos pelo detector de calor. Pelo computador, poderiam seguir cada passo das criaturas em qualquer canto do prédio. Cada porta movimentada, cada janela aberta também emitiria um sinal. Nem mesmo um rato andaria dentro daquele prédio sem delatar sua posição.
Tudo 100%. Nenhuma intrus... Bip, 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 disparou o computador antes que o soldado terminasse de falar. O quê? Interrogou o tenente. Uma janela. Aparentemente foi quebrada, mas ninguém entrou. Os infravermelhos continuam marcando 0 presença. Que janela? Janela 17, setor leste térreo. Sem movimento, 0 presença. Antônio, Leandro e Celso, vão checar. O que se mexer toma bala. Entendido? Os soldados levantaram-se das cadeiras com seus trajes aeronáuticos de viseiras negras levantadas. Entendido, ratificou o tenente quase gritando. Entendido, bradaram os soldados ao mesmo tempo. Os 3 dispararam para fora da sala. Sabiam exatamente onde ficava o setor leste térreo. Haviam estudado aquele prédio à exaustão. Conheciam cada possível esconderijo, cada canto escuro, cada rachadura da parede. Isso pode ser uma armadilha, tenente. O detector continua indicando presença 0, indagou o soldado Celso pelo rádio do capacete. Já levei isso em consideração, soldado. Sem presença reportada até o instante. Mesmo assim, vão e chequem. Não quero colocar a missão em risco por causa de uma janela quebrada. Contando comigo, tenho 12 soldados parados aqui dentro para checar quantas janelas quebradas forem necessárias. O soldado ficou mudo. Era besteira discutir com o tenente. Entraram em um novo corredor. Não sabia se era o medo que havia tomado conta de sua mente ou se nunca havia reparado quanto o prédio era frio. Dentro da sala, aguardando, os soldados receberam mais um chamado das operações especiais. OE, chamando o Sentinela 2, reporte. Janela 17, setor leste térreo foi quebrada. 0 presença. Sistema funcionando 100%. Status de pessoal, 3 fora da zona de aguardo, 12 dentro. Pessoal 100%. Os soldados chegaram à escada de acesso ao andar térreo. Sentiam nitidamente que a cada degrau que desciam a temperatura parecia cair 1 grau. O prédio era frio, mas aquilo que sentiam em seus rostos era anormal. Estava frio demais. Senhor, a temperatura aqui embaixo caiu drasticamente. Você pode confirmar? Pediu Leandro. Positivo, soldado. Aguardem um instante. Vamos apurar as leituras, respondeu o tenente. Dentro da sala, Juliano, o operador do laptop, apressava-se em alterar a tela a fim de conseguir os dados para o tenente. Mas a luva de seu traje pouco ajudava, roubando uma agilidade preciosa para aqueles instantes cruciais. Só um segundo, tenente, pediu o soldado nervosamente, tentando navegar pelo sistema. Os soldados prosseguiram sem resposta. Caminhavam lentamente. Um leve temor lhes havia assaltado a alma. Sabia que, por enquanto, estavam sozinhos no prédio e que, apesar de desconhecerem a natureza dos agressores de forma humana, lidavam com seres capazes de coisas impossíveis, como congelar o ar. Dobraram mais um corredor. Agora, estavam na seção da janela 17. Apesar das luzes apagadas, puderam avistar a janela. Estava completamente estilhaçada. Cacos de vidro forravam o chão. Olharam para fora e, espantados, viram que flocos de neve despencavam fartamente, encobrindo todo o chão do estacionamento lateral. Aproximaram-se ainda mais e perceberam que alguns flocos tinham caído no chão do corredor, maculando o piso liso e avermelhado. Mas algo mais que neve marcava o chão. Aquelas marcas eram pegadas. Instantes atrás, antes de os soldados detectarem a anormalidade na janela 17 do andar térreo, Inverno e Acordador, alheios à zona e numeração, movidos pelo certeiro e antigo instinto, chegaram ao prédio da biologia. Rodearam-no e perceberam, pelo constante deslocamento da presença dos irmãos, praticamente a cada passo que davam, que ali era sua atual morada. Não queriam perder tempo. Guilherme mantinha o sangue roubado em sua boca e boa parte no estômago. Sentia-o ainda quente, e era assim que queria que seus irmãos o recebessem. Manuel adiantou-se em arremessar o próprio corpo contra a janela ampla de vidros grandes. Não temeu mais prejudicar sua roupa nova. Afinal de contas, ele acabara de receber 4 buracos razoáveis, cruzando do peito ao abdômen. A estrutura de metal fino não resistiu ao impacto de seu corpo pesado, dando passagem aos 2. Dentro do prédio, Manuel tomou a direita, seguido por Inverno, que ostentava 2 filetes escarlates descendo das extremidades labiais, unindo-se em seu queixo pontudo. Manuel o havia ajudado. Não queria que os humanos dessem cabo do amigo.
Aquela tarefa ele queria realizar com as próprias mãos. Sentiu-se melhor garantindo a integridade do parceiro noturno. No final do corredor, encontraram uma escada extensa que dava acesso ao andar inferior. Era de lá que vinha a sensação. Não podiam prever a distância através da sensação, somente a direção. Mas, quanto mais se aproximavam, mais bruscamente e denunciante, a sensação mudava de direção, dando-lhes a pista de quão próximos poderiam estar. Desceram as escadas. A sensação dominava-os tão intensamente que nem se preocuparam quando ouviram passos humanos ao longe. Sabiam que logo estariam em seu encalço, caçando-os, e seriam mortos. Manuel encontrou uma porta pintada de vermelho. Quase em seu topo, a inscrição Morgue pareceu-lhe agradável. Seus irmãos estavam ali. Depois de 493 anos, se reencontrariam e logo estariam todos acordados e reunidos. Entrou na sala escura, seguido por Guilherme, que se movia tão silencioso quanto uma sombra. Já se acostumando à vida moderna dos brasileiros, seus olhos vampíricos vasculharam por um interruptor que provocasse luz elétrica. Encontrou-o bem ao lado da grossa porta. Acionou-o e percebeu a sala encher-se de brilho, com a luz elétrica jorrando de vários pontos ao mesmo tempo. Não que precisassem daquele artifício para enxergar bem, mas a tal de luz elétrica exibia um brilho especial. A novidade os encantava. Estavam em uma sala enorme. Não precisou mais apelar para a sensação, pois agora podia vê-los. Como estavam feios! 20 metros adiante, acondicionados dentro de uma estrutura vítrea, os corpos suspensos, flutuando como encantados. Os cabelos dos 4 estavam soltos e moviam-se ao sabor de uma brisa mágica. Os corpos estavam na posição horizontal e oscilavam de altura levemente, de forma incompreensível para os observadores. O vampiro observou a sala por um momento. O restante do espaço era preenchido por camas dotadas de pequenas rodas ao final de seus pés. Sobre elas, corpos encobertos jaziam imóveis. À vista ficavam apenas os pés brancos e inertes. Acordador não precisou de um segundo para saber que todos naquela sala, sem exceção, estavam mortos. Seu sorriso, que pouco aparecia, desabrochou como uma flor. Caminhou entre os cadáveres, indo ao encontro dos irmãos. Guilherme adiantou-se tocando suavemente com a mão esquerda uma parede feita de grosso vidro. Os 4 estavam presos lá dentro, mas o período de clausura finalmente havia terminado. Guilherme olhou à sua volta. O tempo urgia. Para obter um melhor resultado, queria ter o sangue ainda quente dentro de si. Havia cessado seu frio sobrenatural, mas mesmo assim o corpo estava gelado. Apanhou uma cadeira que estava ao lado de uma das macas e desferiu um potente golpe contra a sólida parede de vidro. Ouviram passos humanos ao longe. Não tardariam a localizá-los. As pegadas que encontraram dirigiam-se para o fim do corredor escuro. Foram tomados por tamanho espanto que, por um segundo, esqueceram o procedimento. Assim que saiu do transe momentâneo, Celso reportou-se ao tenente Lacerda. Tenente, nós encontramos pegadas aqui. Alguém entrou no prédio. Qual é o índice de presença? Qual é a direção? Tenente, qual é a direção? O rádio emudeceu. Na sala de aguardo, Juliano transitava pelo sistema prestes a passar as leituras, quando, por culpa da descoordenação provocada pelas incômodas luvas, acabou acionando um comando indesejado justamente quando começavam a receber um relatório dos soldados expedicionários. Tenente, A voz do soldado desapareceu repentinamente. Bosta! Gritou Juliano enraivecido, tentando retirar a luva desconfortável de maneira estabanada. Desliguei o sistema. Mas e os soldados? O que aconteceu? É que a operação dos rádios está em cadeia pelo sistema. Fica mais simples de operar. O programa autogerencia os canais. Faça voltar. Tô tentando. Esbravejou o soldado, que ainda rosqueava uma peça do seu punho para livrar a mão da luva. Pare de tentar e devolva meu rádio agora. Finalmente, com a mão livre, Juliano retornou à costumeira agilidade ao teclado. Reabriu o programa, digitou uma série de códigos de proteção e aguardou a pré-checagem do sistema. Aqueles segundos pareciam eternos. A máquina disparou um bip que serviu apenas para irritar ainda mais Lacerda, agora acompanhando as telas com o soldado. Juliano finalmente acionou o programa de segurança eletrônica. Um a um, os pontos de segurança foram reativados, devorando instantes preciosos. Os rádios, primeiros rádios, gritava Lacerda histérico ao ouvido do soldado atrapalhado.
É impossível, senhor. O programa tem prioridades próprias, não posso alterar. Os segundos transformaram-se em minutos. Quando a checagem chegou à janela 17 do setor leste térreo, o alarme voltou a disparar. Mais segundos preciosos até recuperarem a autonomia do sistema, respondendo a procedimentos de rotina. Findaram as janelas, começaram as portas. Outro alarme. A porta do necrotério fora violada, onde os cadáveres especiais estavam acondicionados. O que é isso, Juliano? A porta do necrotério. Como? Ainda não sei, senhor. O programa passou a acionar os raios infravermelhos, detectores de calor, um a um, esbanjando aquilo que eles não tinham. Tempo. A tela exibiu. Presença, G3, soldados. GO, não soldados. Igual 01. Sala BS-soldados. Vírgula, igual 02, corredor B-S/soldados asterisco. Isso, de certa forma, acalmou o tenente. Ao menos ainda estavam sozinhos no prédio. Por fim, a tela exibiu. Acionamento de rádios? Juliano clicou em sim para acionar. Os nomes dos soldados foram surgindo na tela, começando pelo próprio soldado Juliano, passando para Lacerda e assim por diante. Estavam todos ao redor do pequeno computador, aguardando as vozes dos amigos surgirem. Finalmente, o primeiro deles, Celso. Seus ouvidos encheram-se com o som da respiração descompassada do soldado. Algo errado estava acontecendo. Vamos! Gritou Lacerda. Você continua aqui, Juliano, monitorando. De repente, ouviu-se a voz do soldado Celso, acompanhada de disparo de fuzil, misturada às vozes dos soldados descontrolados no corredor. O golpe desferido por Guilherme contra a parede não surtiu efeito algum. Apenas um som grave ribombando na sala. Manuel imitou o amigo e apanhou uma cadeira também. Ambos passaram a golpear o vidro, tentando livrar os irmãos. Poderiam começar a arranhar o vidro, desfiando-o milímetro a milímetro, mas tempo era algo que não dispunham naquela noite. No golpe seguinte, a cadeira de Guilherme espatifou-se contra o vidro, restando em ambas as mãos pequenos pedaços de madeira. Parados! Bradou uma voz forte às suas costas. Os vampiros viraram-se lentamente. Os brasileiros e suas armas. Lá estavam novamente, vociferando ordens vãs, usando trajes espalhafatosos. Que era aquilo agora? O homem parecia ter vestido 1000 roupas, uma por cima da outra. E além disso, que tipos de capacetes eram aqueles? Pareciam mais com sopeiras. Manuel percebeu a ponta de uma daquelas armas surgindo na porta. Não queria estar em desvantagem. Usando sua velocidade vampírica, desaparecendo diante dos olhos do humano assustado, arremessou-se violentamente contra a porta, mantendo lá fora os indesejados caçadores. Por reflexo, o humano disparou diversas vezes, e um dos disparos varou de novo o abdômen de Guilherme, de onde verteu uma pequena quantidade de precioso sangue. O restante das balas ricocheteou contra o paredão de vidro, imprimindo marcas e centenas de trincados. O soldado desesperou-se. A criatura atingida soltou um grito de dor e sangue verteu por sua boca. Guilherme ajoelhou-se, sentindo apenas uma pequena pontada. Levou a mão à nova ferida para impedir a inoportuna hemorragia. O soldado deu uma volta completa tentando encontrar o outro invasor. Guilherme aproveitou a distração e partiu para cima do soldado, arremessando-o contra a parede. O soldado caiu desmaiado. Retornou para perto do vidro, agora mais fragilizado. Manuel segurava a porta, evitando que os humanos entrassem. Precisaria gelar o ar. Apanhou um recipiente metálico em uma prateleira e despejou todo o sangue que carregava. Admirou, feliz, o vermelho do líquido, pois sabia que aquela quantidade era mais do que suficiente para acordá-los. Protegeu o líquido valioso, acomodando-o novamente na prateleira. Manuel, com as costas travando a porta, fez sinal com a cabeça para o irmão, incentivando-o a ir em frente. Guilherme apanhou a cadeira que restara inteira e golpeou novamente a parede de vidro. A cadeira também se estraçalhou contra o vidro, apenas aumentando alguns dos trincados. Disparos impactavam-se contra a porta protegida por Manuel, que se revelava bastante resistente. Segundos depois, a algazarra cessou. Os vampiros entreolharam-se, como se perguntando, e agora? Bah, essas balas não vão abrir essa porta, sentenciou Lacerda. Mas eu sei o que vai. Vão para a escada, a coisa vai ficar feia. Os homens recuaram, andando de costas e mantendo os fuzis levantados, apontados na direção do tenente. Estavam todos com as viseiras abaixadas para cortar o frio assombrado que assaltara o prédio. Respiravam o ar vindo dos tanques e só ouviam uns aos outros graças aos rádios. Lacerda grudou a porta a uma massa cinza retangular, utilizando uma face adesiva própria para a fixação.
Acionou um temporizador digital e correu para a escada unindo-se aos soldados. Aqueles monstros iriam experimentar, por bem ou por mal, a munição explosiva do seu rifle. O silêncio perpetuou-se naqueles segundos. Teriam os humanos desistido? Manuel continuou encostado na porta. Ambos sabiam que os humanos, ao menos os portugueses, eram mestres em artimanhas quando empreendiam a captura de vampiros. O silêncio sempre foi motivo de alerta, não de descontração. Guilherme aguardou mais um instante. Não havia sombra de dor em seu corpo. Virou-se para a parede de vidro. Aproximou-se e percebeu que ela era espessa. Realmente, mesmo para ele, dotado da força de 15 homens, seria difícil quebrá-la simplesmente com as mãos. Notou que no local onde havia algumas fissuras, um líquido ralo escoava. Tocou-o. Aquilo parecia água pura. Seus irmãos não flutuavam no ar magicamente. Estavam submersos em água. Para quê? Manuel concentrou-se. Seus ouvidos não captavam mais passos. Apenas um som cadenciado, uma espécie de sinal agudo e baixíssimo. Passou a acompanhá-lo com os pés. Repetiam-se no mesmo intervalo, como se marcassem o tempo, como se fossem conjunto de uma espécie de relógio. Afastou-se da porta e virou-se. Encostou o ouvido na porta, captando o som mais claro. Que seria aquilo? Decidiu abri-la. Pousou a mão na maçaneta e BUM! Guilherme foi atirado ao chão. O prédio todo tremeu. Parecia que tudo ia desmoronar. Manuel foi arremessado com os restos da porta para o outro lado da sala, chocando-se violentamente contra a parede e soltou um horrendo grito. A luz falhou e apagou. Guilherme vasculhou o cômodo com seus olhos de vampiro. Viu apenas fumaça e pedaços da estrutura do prédio espalhados por todos os lados. Muitas camas metálicas haviam sido arremessadas para os lados, derrubando os gélidos ocupantes. No lugar da porta, para lá dos mortos estendidos pelo chão, havia agora um rombo com 3 metros de largura. Identificou os humanos, que estavam estranhamente trajados como aquele primeiro que os viera importunar. Andavam de maneira engraçada e traziam cada um sua arma. Percebeu que se moviam vacilantes. Não podiam enxergar no escuro como ele podia. Ficou imóvel até ter certeza de que eles não o viam. E foi checar a parede de vidro. Os trincados haviam aumentado. A água vertia em maior quantidade, molhando o chão completamente. Alguma coisa movimentou-se próximo a ele. Não era seu amigo vampiro. Não era um dos seres humanos de vestes esquisitas. Era um dos mortos. Que oportuno! O grito desesperado do baixinho arredio fora suficiente para despertá-los. Varreu a sala novamente com sua visão. A maioria deles estava se movendo, estremecendo e mexendo-se sem coordenação. Começaram a gemer e a chorar, com a voz engasgada entre soluços e um tossir assustador, misturando-se às vozes desesperadas dos soldados que se comunicavam através de gritos alucinados. Sabia que para eles sempre fora horrível voltar à vida. Tratava de apanhar uma daquelas camas metalizadas quando fachos de luz tomaram conta do lugar e simultaneamente os disparos das armas ferozes recomeçaram. Agora, certamente, os soldados poderiam vê-lo. Assim que a porta explodiu, Lacerda e seus homens avançaram. A fumaça impedindo completamente a visão. Se não estivessem com os capacetes vedados, certamente estariam sufocando. Assim que a fumaceira rareou, pôde perceber que havia sido bem sucedido. Já não havia mais a porta nem bloqueio. Apesar de o capacete ter abafado quase completamente o som do estouro, o deslocamento de ar deu uma noção precisa da agressividade do explosivo. Podia jurar que, apesar do capacete, seus ouvidos tinham captado um grito humano, como o de alguém surpreendido por um susto mortal. Aproximava-se da abertura improvisada quando a luz elétrica desapareceu. Juliano, rápido! Precisamos de luz elétrica aqui. Estou acionando o infravermelho, não há luz disponível no prédio. Não há? Como diabos você está com esse computador ligado? No break, senhor. Mas se o seu infravermelho não está detectando nada, por que o nosso vai detectar? Inquiriu nervosamente um dos soldados. A voz de Juliano demorou a responder, e quando veio, chegou vacilante. Talvez seja uma disfunção do equipamento do prédio. Lacerda percebeu a visão escurecer ainda mais. Por causa da não visibilidade, avançava lentamente, tateando o chão com os pés, pisando sobre escombros. De repente, sua viseira se acendeu, tingindo tudo à frente de azul, mais tons avermelhados, alaranjados e amarelados. O infravermelho estava funcionando bem. Havia apenas um aglomerado onde o vermelho se concentrava.
um amontoado que certamente pertencia à parte aquecida pela explosão. Não havia uma presença viva sequer. Mas, mesmo que alguém ali dentro tivesse morrido durante a explosão, ainda não havia decorrido tempo suficiente para o corpo esfriar a ponto de não ser detectado. Eu quero luz aqui embaixo. Já estou conseguindo, tenente, respondeu Juliano, lá de cima, sentado junto ao computador. Esta bosta de infravermelho não está funcionando. Todos quietos agora. Se tiver alguém vivo aqui dentro, estará se arrastando à procura de seus pedaços. Os soldados pararam e puseram-se a escutar. A voz de Juliano chegou vacilante outra vez. Desculpe, senhor, mas se alguém estiver se arrastando, com as viseiras abaixadas, vocês não vão conseguir escutar. Lacerda apertou os olhos. Que roupa mais idiota aquela! Tanta tecnologia, tanta inutilidade! Dê-me a luz, idiota, é só isso que eu preciso! Lacerda conseguia apenas ouvir o teclado furioso de Juliano junto ao laptop. Consegui! Gritou o soldado. Do alto de seus capacetes, fachos poderosos de luz surgiram para iluminar o ambiente. Antes permanecessem apagados, pois o que a luz revelou foi algo que muitos daqueles soldados nunca deveriam ter visto. Corpos mutilados arrastavam-se pela sala. Uma mulher com o peito completamente aberto e os pulmões à vista perambulava em direção a Lacerda. Além da mulher, o tenente observou um vulto movendo-se ao fundo. Mas que coisa horrenda era aquela! Aquela gente com as vísceras expostas deveria estar morta. Cada soldado teve sua visão de horror. Gritavam alucinados. Não podiam crer naquilo. Começaram a disparar desorientados para todos os lados. Lacerda também acionou seu rifle, fazendo o tórax da mulher explodir. As balas perdiam-se na escuridão, mas quando atingiam alguma coisa, explodiam, criando flashes de luz. Que show bizarro era aquele! Mais uma daquelas atrações movia-se em sua direção. Um rapaz com expressão chorosa, pele branca e dentes amarelos. Um cadáver que andava e chorava. Uma das balas do tenente fez sua cabeça centenas de minúsculos pedaços. Algo empurrou Lacerda e o fez ir ao chão, arrastando-se para o fundo da sala. Disparou para o alto e lascas do teto desabaram. Seria um daqueles cadáveres ensandecidos? Era algo extremamente forte. Não podia identificá-lo, pois seu facho de luz estava agora apontado para o teto, junto com sua visão. Colocou-se de bruços procurando os seus homens e, quando girou o rosto, percebeu que seu capacete afundava em água. Assustou-se bruscamente, caindo de costas outra vez. Num primeiro instante não identificou aquele líquido. Virou-se novamente. Seus homens também estavam no chão. Pôs-se de bruços e, usando o rifle, conseguiu se ajoelhar. Muitos ainda rolavam, carregados pela inesperada enxurrada. Com muito sacrifício, levantou-se e partiu para cima do soldado mais próximo tentando auxiliá-lo. Pedaços de corpos flutuavam, e mais gente morta movia-se ao redor. Gritava aos homens para terem calma. Alguém berrava repetidamente. Água! É água! Estavam perdidos. Estavam em pânico. Quando os tiros recomeçaram, Guilherme jogou-se ao chão. Não queria ter o corpo perfurado mais uma vez. Aquelas armas eram diferentes, pois seus disparos provocavam um barulho ensurdecedor e destruíam muito mais do que as anteriores. Repentinamente, a parede vítrea estourou, dando vazão a toda a água armazenada. Guilherme foi arrastado indo juntar-se aos mortos recém-despertos que gemiam e gritavam. Era a sua chance. A parede havia sido destruída e os irmãos foram libertos. Avançou para a prateleira onde havia deixado o sangue lutando contra a enxurrada. O pote ainda estava lá, miraculosamente intacto após tão inusitada epopeia. Vasculhou a sala, avistou o primeiro deles e arrastou-o para o fundo da sala, antes inacessível por causa da parede de vidro e dos milhares de litros d'água. Afonso, sortudo, pois tu serás o primeiro, festejou o Inverno. Agarrou a mandíbula inferior do cadáver e fê-lo abrir a boca ressecada. Derramou um pouco do líquido escarlate. Saúde, irmão. Dessa vez, Guilherme não fez questão de acompanhar a mutação e tratou de resgatar com destreza mais um dos seus. Apanhou outro corpo conhecido e arrastou-o para junto de Afonso. Deitou-o com cuidado de irmão no chão, cheio d'água, e tratou de injetar uma generosa dose de sangue. Tu, Batista, tu mereces um bocado de sangue, pois teu valioso poder nos será útil demais, se é que ainda o possuis, não é, irmão? Demorou um pouco mais com Batista. Precisava ter certeza de que estava acontecendo. O primeiro sinal foi a tonalidade da pele modificando-se velozmente. Ao lado, Afonso já se enchia de massa muscular. Logo, ambos estariam prontos. Faltavam agora mais 2. Guilherme percebeu que os soldados começavam a entender o que acontecia.
Em poucos segundos estariam prontos para incomodá-los outra vez. Apressou-se em apanhar os 2 irmãos restantes. Despejou o precioso líquido dentro de suas bocas. Vasculhou a sala mais uma vez, com os olhos em busca de acordador. Deveria estar ocupado tentando compreender o que havia acontecido com a porta. Sorriu levemente, passando a admirar os corpos dos irmãos em avançado estágio de reanimação. Havia tido poucas oportunidades de vislumbrar aquele espetáculo. Estava feliz. Estavam juntos novamente, os assassinos perfeitos. A maioria dos soldados já estava de pé. Organizavam-se para um novo ataque aos mortos que voltavam a perambular. Alguns, apavorados, ainda rolavam com o corpo parcialmente encoberto pela água. Aquela imagem deu uma ideia a Guilherme. O vampiro estendeu as mãos em direção ao chão e desencadeou seu perverso poder. Lacerda já havia recuperado o autocontrole e procurava restabelecer o comando da tropa. Juliano gritava histérico, tentando receber notícias do grupo. O tenente estendia o braço para um soldado levantar-se quando percebeu que algo errado estava acontecendo. O corpo do soldado não cedia ao seu puxão. Tentou mover-se e não conseguiu, quase caindo ao chão com o desequilíbrio momentâneo. A água havia se transformado em gelo. Estavam aprisionados em um maldito bloco de gelo. Guilherme, que lugar é esse? Inquiriu com voz rouca Batista, o primeiro a se restabelecer completamente. Não te preocupes com isso agora, não há tempo. Preciso que realizes teu truque. Podes? Batista, com o corpo coberto por farrapos, sentou-se olhando para o inverno. Vê, Batista, isto aqui é água. Batista passou a mão suavemente sobre a capa de gelo embaixo de seu corpo. Isso pode ser qualquer coisa, mas água não é, meu irmão. Ora, raios, mas que coisa é essa? Parece água. Pois te digo que não é, ô cara de bacalhau. Mas acho que me basta. Pois então faz, ou isso aqui vai se encher desses homens, advertiu Guilherme. E aquilo ali? São homens? Guilherme balançou a cabeça afirmativamente. Olhou à sua volta. Os outros também estavam quase restabelecidos. Seus rostos já haviam tomado forma e as fisionomias tinham as expressões de quase 500 anos atrás. Batista enfiou a mão no gelo mais uma vez. Já estava habituado ao frio constante em companhia do irmão gelado. Era hora de saber se ele ainda sabia fazer. Lá fora, as equipes extras de soldados acabavam de chegar. 3 caminhões verde-oliva cruzaram os portões da Universidade Soares de Porto Alegre e despejaram seu contingente. De cada caminhão, desembarcaram 50 soldados. Segundo informações da OE, as baixas já estavam acontecendo. Dos 15 soldados em trajes especiais, 6 estavam mortos. O pátio estava escuro e a lua havia desaparecido. Flocos de neve despencavam do céu e um vento frio cruzava o ar. Não havia mais trajes de proteção térmica. Eram obrigados a se proteger apenas com os insuficientes blusões de nylon. Para a maioria deles, aquela era a primeira missão. Seus corações batiam velozes e muitos deles estremeceram quando um forte trovão explodiu do céu negro. Relâmpagos despencavam tão próximos que podiam sentir o solo vibrar. Aquela tempestade inesperada parecia ter sido feita por encomenda para atormentar ainda mais a missão. Um pelotão de 25 homens foi destacado para entrar e vasculhar o prédio. Sabiam que havia um soldado no primeiro andar. Os demais estavam no subsolo. Os outros 125 soldados cercariam o prédio para evitar que o inimigo fugisse. Agora, o destino daquelas criaturas estava selado. Não havia por onde fugir. Estavam encurralados. Os trovões aumentaram, fazendo os mais assustados tremerem. Os relâmpagos pareciam atingir a universidade. O céu iluminava-se com os poderosos raios que várias vezes acertaram o prédio, agigantando o clima funesto que a noite adquirira. A chuva despencou furiosa e em menos de 1 minuto deixou os uniformes dos soldados completamente encharcados. As gotas caíam grossas e pesadas e ardiam quando acertavam as faces. O pelotão que entrou no prédio acionou as lanternas afixadas em suas armas. As botas provocando um estalar apressado e cadenciado contra o assoalho. Dividiram-se em subgrupos de 5 e partiram para distintas posições. Um foi pelo corredor, chegando até a escada que dava acesso ao subsolo. De lá vinha o som de disparos de rifle. Guilherme ouviu os trovões estrondando lá em cima. Os soldados estavam presos e os cadáveres despertados por acordador amontoavam-se em torno deles. Os militares continuavam a atirar. Seus irmãos começavam a se levantar. Estavam os 4 restabelecidos.
Olhavam espantados para os brasileiros tão estranhamente uniformizados. A quantidade de cadáveres lamentadores perambulando não os perturbava. Estava claro que Manuel estivera ali. Afonso, Miguel e Fernando estavam nus. Somente Batista conservava restos do que fora um excelente terno português, roubado direto do guarda-roupa do Duque de Montezinha, Dom Augusto. De todos, Fernando era o único que não possuía aquela palidez patente. Tinha a pele negra, com traços legitimamente africanos. Sim, havia palidez, mas somente o observador mais atento conseguiria notar aquela variação tão sutil de matiz. Era tão alto quanto inverno, com o corpo um pouco mais musculoso. Um homem grande, de dar medo. Era hora de providenciar a fuga. A porta estava tomada pelos soldados presos, porém ainda armados. Guilherme ouviu mais passos aproximando-se da escada. Logo estariam novamente cercados por humanos. Não sabia quanto tempo seus irmãos, recém-despertos, poderiam suportar quando fossem atacados por armas tão poderosas e eficazes comparadas às que estavam habituados. Seus olhos captaram algo emergindo dos escombros adiante. Era a mão do baixinho. Chamou os irmãos e juntos começaram a remover os entulhos de cima de acordador. Tempestade puxou o braço do soterrado. Estava preso. Seria mais fácil arrancar o braço do que remover o irmão do amontoado de entulho. Pôs-se a retirar os tijolos de cima de acordador, usando sua velocidade vampírica. Percebeu que ainda sabia usá-la, mas sabia o preço que lhe seria cobrado. Ignorou. Era uma emergência. Guilherme ajudou. Percebeu que Afonso não havia se juntado ao resgate. Contorcia-se no chão, dominado por algum tipo de dor, estremecendo os músculos e revirando os olhos, que pareciam agora um par de brasas perdidas na escuridão. O som das botinas estava mais próximo. Por aquele corredor, não mais conseguiriam escapar. Estavam cercados. Batista puxou novamente o braço do companheiro. Dessa vez, o corpo do vampiro deslizou para fora. Estava livre. Guilherme correu em socorro de Afonso. Já está acontecendo, amigo? Sim, gritou Afonso, agarrando o braço de Inverno, quase cravando as unhas. Minhas entranhas estão se comendo. Ah, que dor horrível! Por que me acordaste? Ah! Afonso rugia. Seus olhos estavam iluminados e os dentes saltavam para fora da boca. Seus cabelos pretíssimos contrastavam com a pele branca, agitando-se a cada balançar brusco de sua cabeça. Foi enquanto assistia ao amigo que Guilherme percebeu uma chapa metálica colada ao chão bem no fundo, onde antes seus amigos estiveram lacrados. Que seria aquilo? Aproximou-se e segurou-a com as mãos. Percebeu que ela se movia, cedendo à sua força. Um homem normal não conseguiria levantá-la. Ergueu-a. Um vento frio veio lá de dentro. Era a entrada de um túnel. A fuga seria providenciada. Silenciosa e velozmente, Inverno reuniu seus companheiros. Arremessou Afonso e apressou a impeli-los passagem abaixo. Usando sua velocidade, alcançou um dos assustados soldados. Tomou-lhe a arma e partiu em direção ao túnel. Os novos soldados chegaram, com mais luzes e mais armas, e logo estariam em pânico, atirando para todos os lados. Enquanto entrava pela boca descoberta, encontrou uma escada no interior da estreita passagem. Antes de ocultar-se, seus olhos se deliciaram com os novos soldados escorregando sobre o gelo e estatelando-se no chão. Seus ouvidos encantaram-se com o melodioso choro dos ex-mortos, reclamando suas mortes, livres para buscar suas vinganças pessoais. E os gritos dos soldados em pânico? Como eram reconfortantes! Faziam valer todas as trapalhadas, todos os riscos. Desceu mais alguns degraus, apontou a arma para cima e puxou o gatilho, fazendo o poderoso mosquete cuspir projéteis. A munição explosiva fez parte do teto despencar, encobrindo a boca do túnel. Não os perseguiram mais, ao menos por enquanto. Inverno desistiu da escada e atirou-se ao chão. Lá embaixo estavam todos agrupados, aguardando. Manuel estava mal, caminhando amparado por Miguel. Afonso continuava no chão, com o corpo afundado em uma espécie de córrego canalizado, estremecendo e gemendo, com o corpo impregnado por aquela água suja. Seu rosto havia perdido o tom pálido, ganhando uma espécie de barba grossa. O corpo também parecia se modificar. A face magra e estreita parecia estar mudando de forma. Guilherme conhecia muito bem aquele processo. Seu amigo logo estaria livre da dor. Logo estaria pronto. Logo estaria fora de controle. Amparou-o para que se levantasse. Precisavam caminhar. Afastar-se dali o mais rápido possível. Eles não poderiam utilizar a velocidade de vampiro. Estavam muito fracos. Mesmo ele e Manuel,
que já haviam tomado do sangue humano, que se sentiam 100 vezes mais potentes que 500 anos atrás, sabiam que não poderiam utilizar esse recurso por mais alguns minutos no mesmo dia. Não sem se reabastecer. Ficariam esgotados, vulneráveis. O túnel era alto e completamente escuro, o que os ajudaria no caso de um encontro furtivo com algum ser humano desavisado. Uma leve brisa fazia-os acreditar que em algum lugar haveria uma saída. Caminharam por mais de meia hora naquele túnel mal cheiroso até chegarem a uma de suas extremidades. O cano largo pelo qual caminhavam desembocava num rio igualmente fétido, e nele deixava vazar sua água podre, carregando excrementos, urina e uma miríade de odores estagnados. O rio era cercado por muros de pedra de 5 metros de altura, e nas duas margens havia platôs feitos daquele material cinza que Guilherme e Manuel já haviam se acostumado a ver. Guilherme foi o primeiro a sair. Precisou usar seu salto sobrenatural para cruzar o rio, cujo leito se estendia por 10 metros de largura. Em seguida veio Manuel, que, debilitado, não foi bem sucedido em sua façanha, agarrando-se ao platô na outra extremidade, mas deixando o corpo afundar mais da metade no rio poluído. Vieram também Fernando e Miguel, flutuando pelo ar com seus corpos nus, seguidos por Batista e sua roupa esfarrapada. Olhando para cima, Guilherme percebeu que o céu se enchia de luz elétrica. Muito provavelmente, logo após os muros de pedra, encontrar-se-iam novamente nas vias públicas de Porto Alegre. Trovões rugiam com ferocidade e relâmpagos intensos iluminavam vez ou outra o céu. Ah, como era boa a tempestade! Sempre serviu, sempre providencial. Tempestade, tu continuas o mesmo diabo de sempre, comemorou o inverno. Que lugar é este? Interrogou o Batista. Ah, riu Guilherme, dando um tapinha nas costas do irmão. Não faças perguntas agora, Tempestade. Por enquanto, te digo que estamos longe do Douro. Mais longe do que tua cabeça pode imaginar. Eu e Manuel já temos coisas incríveis para te contar. Que hora mais propícia para nos ajuntarmos? Vamos sair daqui. Precisamos encontrar um abrigo enquanto é cedo. Mas que histórias são essas? Vais levar um susto. Vais morrer de curiosidade. Por isso, digo que primeiro devemos encontrar nossa proteção, porque depois a conversa não vai querer parar. Fernando ajudava Manuel, que estava com uma perna quebrada. Deixou o amigo no platô cimentado e, com Miguel, começou a empurrar a tíbia do baixinho para dentro da carne novamente. Precisavam imobilizá-la. Assim, em algumas horas, estaria saltitando de novo. Miguel olhou à sua volta. Onde está Afonso? Perguntou. Quase simultaneamente à pergunta do vampiro, um rugido feroz escapou do cano por onde haviam chegado ao rio. Aquele grito selvagem vinha do fundo do túnel escuro. Lobo! Murmurou a voz baixa de Manuel. Mais trovões ecoaram na noite. A água caía fartamente. Do cano, uma enxurrada com vazão maior escoava como uma cachoeira suja. Em razão da tempestade, o nível do rio subia e logo todo o platô estaria encoberto pela água. Os rugidos de Afonso chegaram novamente aos ouvidos dos vampiros. O amigo já havia se transformado. Como sempre, não conseguira evitar a metamorfose. Uma vez mais, Afonso era lobo. Do fundo do túnel escuro, os vampiros enxergaram com clareza os dentes afiados e agigantados da fera que se aproximava. Fossem somente os caninos protuberantes, nem sequer lhes causariam calafrios, pois caninos longos todos eles possuíam. Mas quando Afonso estava naquele estado, todos os seus dentes se modificavam. Seu cheiro inconfundível espalhava-se pelo ar. Os olhos iluminados da fera flutuavam como 2 filhotes de fantasmas. Ele estava vindo veloz e galopante, ensandecido, ferino, fora de controle. Guilherme aproximou o rifle do peito. Sabia que, mesmo potente, aquela arma era inútil contra Afonso naquele estado, mas ela certamente lhes garantiria algum tempo para a fuga. Forneceria uma momentânea distração. Se fosse católico, rezaria para não precisar usá-la. Afonso arremessou-se para fora do túnel, atravessando o ar num vôo selvagem. Seu corpo pesado e descomunal chocou-se contra o platô da outra margem. Parou ao lado dos irmãos, ergueu as patas dianteiras, ficando em pé, alcançando o dobro da altura dos companheiros. Deixou todo o ar de seu peito escapar num rugido agressivo e, mesmo para eles, assustador. As garras dianteiras voltaram ao chão, faiscando ao raspar contra o solo. A bocarra arreganhada exalava um hálito quente e intimidante,
Apertou os olhos felinos e vermelhos e passou a grunhir baixinho e nervosamente. A cara de fera, de lobo, não deixara traço da face encantadora de Afonso. O corpo coberto de pelos grossos estava reluzente por ter absorvido a água da chuva. Fossem eles seres humanos comuns, teriam desmaiado, morrido vítimas de um ataque cardíaco. Felizmente não eram seres humanos comuns. Mas mesmo assim, transpiravam medo. Guilherme apontou o rifle. Atiraria se fosse preciso. Nenhum pio. Somente o som da chuva caindo. A fera deu as costas aos 5 e partiu galopando pelo platô, desaparecendo na escuridão. Permaneceram em silêncio. Guilherme abaixou a arma. Os trovões voltaram a roncar na noite, e os relâmpagos ressaltavam a sombra da fera que se perdia ao longe. Só tem uma coisa que me dá mais medo, murmurou baixinho Batista. Os 4 voltaram-se para ele. Guilherme afastou-se do grupo, admirando o choro que vinha do céu. Não te preocupes, Tempestade. Aquele que te assusta tanto está bem guardado.